O horror da China comunista e seus campos da morte. O autor do texto é Lew Rockwell. É um escândalo, de fato, que poucas pessoas no Ocidente sequer estejam informados ou, se estão, não estão conscientes sobre a sanguinolenta realidade que predominou na China entre os anos de 1949 e 1976, os anos da ditadura comunista de Mao Tse-Dong. Quantos morreram como resultado das perseguições e das políticas de Mao? Será que você se importaria em adivinhar? Muitas pessoas ao longo dos anos tentaram, mas elas sempre acabavam subestimando os números. Porém, à medida que mais dados foram aparecendo durante as décadas de 1980 e 90, os especialistas foram se dedicando mais intensamente às investigações estimativas. Os números foram se tornando cada vez mais confiáveis, mas, ainda assim, eles permanecem imprecisos. Qual a margem de erro com a qual estamos lidando? Ela pode ser por baixo de 40 milhões, mas também pode chegar a 100 milhões ou mais. Para o grande salto para a frente, de 1959 a 1961, o número de mortos varia entre 20 a 75 milhões. No período anterior foi de 20 milhões. No período posterior, dezenas de milhões a mais. Estudiosos da área de homicídio em massa dizem que a maioria de nós não é capaz de imaginar 100 mortos ou 1000. E, acima disso, tudo vira apenas estatística. Os números passam a não ter qualquer sentido conceitual para nós e a coisa se torna um simples jogo numérico que nos desvia do horror em si. Há um limite de informação horríveis que nosso cérebro pode absorver, um limite de quanto sangue podemos imaginar. No entanto, há um motivo maior pela qual o experimento comunista chinês permanece um fato oculto. Ele apresenta um argumento forte e decisivo contra o poder do Estado, de maneira ainda mais conspícua que os casos da Rússia e da Alemanha do século XX. O comunismo vence na China. Este horror já podia ser pressagiado quando uma guerra civil se seguiu à Segunda Guerra Mundial. Depois de 9 milhões de mortos, os comunistas emergiram vitoriosos em 1949, tendo Mao como seu soberano. Assim, a terra de Lao Tzu, rima, rito, paz, do taoísmo, compaixão, moderação, humildade, e do confucionismo, piedade, harmonia social, progresso individual, foi confiscada pela importação da mais esquisita matéria-prima jamais conhecida pelos chineses, o marxismo alemão importado via Rússia. Era uma ideologia que negava toda a lógica, toda a experiência, todas as leis econômicas, todos os direitos de propriedade e todos os limites sobre o poder do Estado, que alegava que todas essas noções eram meros preconceitos burgueses e que afirmava que tudo o que era necessário para transformar a sociedade era criar um núcleo composto por pessoas iluminadas e dotadas de ilimitados poderes para modificar todas as coisas. É realmente bizarro pensar nisso. A China, dentre todos os lugares, com pôsteres de Marx e Lenin e sendo governada por uma ideologia ditatorial, extorsiva e homicida, que só chegou ao fim em 1976. A transformação ocorrida nos últimos 40 anos foi tão espetacular que alguém dificilmente saberia que tudo isso já aconteceu, exceto pelo fato de o Partido Comunista ainda estar no poder, embora já tenha dispensado os princípios básicos da parte comunista. O experimento começou da maneira mais sanguinolenta possível, após a Segunda Guerra, quando todos os olhos do Ocidente estavam voltados para assuntos internos e, quando havia alguma preocupação externa, ela estava focada na Rússia. Os mocinhos, entre aspas, os comunistas, haviam vencido a guerra contra os vilões nacionalistas da China, ou assim fomos levados a crer, na época em que o comunismo era moda mundial.
Os estágios de comunização da China. A comunização da China se deu seguindo os 3 estágios usuais: expurgos, planejamentos e, por fim, a procura por bodes expiatórios. Primeiro ocorreram os expurgos, também conhecidos como purificação, para que o comunismo pudesse ser implantado. Havia rebeldes a serem mortos e terras a serem nacionalizadas. As igrejas tinham de ser destruídas, os contra-revolucionários tinham de ser suprimidos. A violência começou no campo e depois se espalhou para as cidades. Todos os camponeses foram inicialmente divididos em 4 classes que eram consideradas politicamente aceitáveis: pobres, semi-pobres, médios e ricos. Todos os outros eram considerados latifundiários e, dessa forma, eram marcados para serem eliminados. Se nenhum latifundiário fosse encontrado, os ricos eram então incluídos nesse grupo. A classe demonizada era desentocada em uma série de encontros da amargura, que ocorriam em nível nacional, nos quais as pessoas delatavam seus vizinhos que possuíssem propriedades e que fossem politicamente desleais. Aqueles assim considerados eram imediatamente executados, junto com quem quer que tivesse simpatias por eles. A regra era que deveria haver ao menos uma pessoa morta por vilarejo. O número de mortos está estimado entre 1 milhão e 5 milhões. Adicionalmente, entre 4 e 6 milhões de proprietários de terra foram trucidados pelo simples crime de serem donos de capital. Se alguém fosse suspeito de estar escondendo alguma riqueza, ele ou ela seria torturado com ferro quente até confessar. As famílias dos mortos eram também torturadas e os túmulos de seus predecessores eram saqueados e pilhados. O que acontecia com a terra? Ela era dividida em minúsculos lotes e distribuídos entre os camponeses remanescentes. A campanha então se dirigiu para as cidades. As motivações políticas eram o principal incentivo, mas havia também o desejo de se fazer controles comportamentais. Qualquer suspeito de envolvimento com prostituição, jogatina, sonegação, mentiras, tráfico de ópio ou suspeito de contar segredos de Estado era executado sob a acusação de bandido. Estimativas oficiais colocam os números de mortos em 2 milhões, sendo que outros 2 milhões foram morrer nas prisões. Comitês residenciais formados por pessoas leais ao Estado vigiavam cada movimento. Qualquer visita noturna era imediatamente denunciada e todos os envolvidos eram presos ou assassinados. As celas das prisões iam ficando cada vez menores, chegando a um ponto em que uma pessoa vivia em um espaço de aproximadamente 35 centímetros. Alguns prisioneiros faziam um trabalho forçado até morrer, e qualquer um que se envolvesse em alguma revolta era agrupado com seus colaboradores e todos eram queimados. Havia indústrias nas cidades, mas aqueles que eram seus proprietários e gerentes eram então submetidos a restrições cada vez mais apertadas. Transparência forçada, escrutínio constante, impostos exorbitantes, além de sofrerem todos os tipos de pressão para oferecer seus negócios à coletivização. Houve muitos suicídios entre os pequenos e médios empresários que perceberam para onde tudo estava indo. Filiar-se ao partido adiava apenas temporariamente a morte, já que em 1955 começou a campanha contra os contra-revolucionários escondidos dentro do próprio partido. Havia um princípio de que 1 em cada 10 membros do partido era um traidor secreto. Quando os rios de sangue haviam atingido seu ápice, Mao criou a campanha do desabrochar das 100 flores. Durante 2 meses de 1957, sendo o legado desta frase que frequentemente se ouve,
deixemos que 100 flores desabrochem, as pessoas foram encorajadas a falar abertamente e mostrar seu ponto de vista, o que tinha sido uma oportunidade muito tentadora para os intelectuais. Mas essa liberalização ela durou muito pouco. Na verdade, foi tudo uma armadilha. Todos aqueles que falaram contra o que estava acontecendo na China foram arregimentados e aprisionados, talvez entre 400 mil e 700 mil pessoas, incluindo 10% das classes mais educadas. Outras eram rotuladas de direitistas e sujeitados a interrogatórios e reeducação. Outras eram expulsas de suas casas e isoladas. Mas isso não foi nada comparado à fase 2, que se tornou uma das maiores catástrofes da história do planejamento central. Após a coletivização das terras, Mao decidiu ir mais a fundo e passou a ditar aos camponeses o que eles deveriam plantar, como eles deveriam plantar, para onde eles deveriam mandar a colheita e até mesmo se, em vez de ter de plantar qualquer coisa, eles deveriam ser arrastados para as indústrias. Essa etapa se tornaria o grande salto para a frente, que acabou por gerar a escassez mais mortal da história. O grande salto para a frente. Os camponeses foram ajuntados em grupos de milhares e forçados a dividir todas as coisas. Todos os grupos deveriam ser autossuficientes. As metas de produção foram aumentadas para níveis nunca antes imaginados. Centenas de milhares de pessoas foram deslocadas de onde a produção era alta para onde ela era baixa, como um meio de impulsionar a produção. Elas também foram deslocadas da agricultura para a indústria. Houve uma campanha maciça para se coletar ferramentas e transformá-las em habilidade industrial. Como maneira de demonstrar esperança para o futuro, os coletivizados eram encorajados a fazer enormes banquetes e a comer de tudo, principalmente carne. Essa era um modo de mostrar que a crença de que a colheita do ano seguinte seria ainda mais farta. Mao tinha essa ideia de que ele sabia como cultivar os grãos. Ele proclamou que as sementes são mais felizes quando cultivadas juntas. E então as sementes foram semeadas em densidades de 5 a 10 vezes maiores do que a normal. As plantas morreram, o solo secou e o sal subiu à superfície. Para impedir que os pássaros comessem os grãos, os pardais foram exterminados, o que aumentou imensamente o número de parasitas. Erosões e enchentes se tornaram endêmicas. Plantações de chá foram transformadas em plantações de arroz sob o argumento de que o chá estava em decadência e era coisa de capitalista. Equipamentos hidráulicos construídos para servir às novas fazendas coletivas não funcionavam e não tinham peças para reposição. Isso levou Mao a colocar nova ênfase na indústria, que surgiu forçadamente nas mesmas áreas da agricultura, levando a um caos ainda maior. Os trabalhadores eram arrastados de um setor para outro e cortes obrigatórios em alguns setores eram compensados com um aumento obrigatório das cotas em outros setores. Em 1957, o desastre estava por todos os lados. Os trabalhadores estavam tão enfraquecidos que eram incapazes até mesmo de colher suas escassas safras. E assim eles morriam vendo o arroz apodrecer. As indústrias se avolumavam, mas não produziam nada de útil. A resposta do governo foi dizer às pessoas que gorduras e proteínas eram desnecessárias. Mas a fome não podia ser negada. O preço do arroz subiu de 20 a 30 vezes no mercado negro. Como as transações foram proibidas entre os grupos coletivistas, milhões ficaram à míngua. Já em 1960, a taxa de mortalidade pulou de 15% para 68% e a taxa de natalidade despencou. Quem quer que fosse pego estocando grãos era fuzilado. Camponeses flagrados com a menor quantia
imaginável eram aprisionados, fogueiras foram banidas, funerais foram proibidos, pois eram considerados esbanjadores. Aldeões que tentavam fugir dos campos para as cidades eram fuzilados nos portões. Os mortos por inanição chegaram a 50% em alguns vilarejos. Os sobreviventes ferviam grama e cascas de árvore para fazer sopa, enquanto outros vagueavam pelas estradas à procura de comida. Algumas vezes eles se bandeavam e atacavam casas, procurando por restos de milho que era servido ao gado. As mulheres eram incapazes de engravidar devido à desnutrição. Pessoas nos campos de trabalho forçado foram usadas em experimentos com comidas, provocando doenças e mortes. Em 1968, um membro da Guarda Vermelha de 18 anos, chamado Wei Jingsheng, encontrou refúgio em uma família de um vilarejo em Arhui, e ali ele viveu para escrever o que ele viu. Ele diz: caminhávamos juntos ao longo do vilarejo. Diante de meus olhos, entre as ervas daninhas, surgiu uma das cenas que já haviam me contado. Um dos banquetes no qual as famílias trocam suas crianças para poder comê-las. Eu podia vislumbrar claramente a angústia nos rostos das famílias enquanto elas mastigavam a carne dos filhos dos amigos. As crianças que estavam caçando borboletas em um campo próximo pareciam ser a reencarnação das crianças devoradas por seus pais, o que fez com que aquelas pessoas tivessem de engolir aquela carne humana entre lágrimas e aflições, carne essa que elas jamais se imaginaram provando, mesmo em seus piores pesadelos. O autor dessa passagem foi preso como traidor, mas seu status o protegeu da morte, e ele foi finalmente solto em 1997. Revolução Cultural. Quantas pessoas morreram durante a fome de 1959 a 1961? A menor estimativa é de 20 milhões, a maior de 43 milhões. Finalmente, em 1961, o governo cedeu e permitiu alguma importação de comida, mas foi pouco já era tarde. Foi permitido a alguns camponeses voltar a plantar em sua própria terra. Surgiram alguns ateliês particulares. Alguns mercados foram permitidos. Finalmente, a fome começou a diminuir e a produção começou a crescer. Mas então veio a terceira etapa: encontrar os bodes expiatórios. O que havia causado toda a calamidade? A resposta oficial era qualquer coisa, menos o comunismo. Qualquer coisa, menos mal. E então a captura de pessoas por motivos puramente políticos começou novamente. E aqui chegamos ao cerne da Revolução Cultural. Milhares de campos e centros de detenção foram abertos. As pessoas que eram mandadas para lá morriam lá. Na prisão, utilizava-se das desculpas mais fajutas possíveis para se eliminar alguém. Tudo para haver sobras alimentícias, uma vez que os prisioneiros eram um fardo para o sistema, de acordo com o pensamento de quem estava no comando. Esse sistema penal, o maior já construído, era organizado em um estilo militar, com alguns campos mantendo por volta de 50 mil pessoas. Havia um critério para se aprisionar alguém. Os indivíduos eram abordados aleatoriamente e recebiam ordens de prisão de maneira indiscriminada. Isso acontecia com ampla frequência. Todos tinham de carregar consigo uma cópia do pequeno livro vermelho de Mao. Questionar a razão da prisão era em si uma evidência de deslealdade, já que o Estado era infalível. Uma vez preso, o caminho mais seguro era a confissão instantânea. Os guardas eram proibidos de usar de violência aberta, de modo que assim os interrogatórios durassem centenas de horas, o que frequentemente fazia com que os prisioneiros morressem durante o processo. Aqueles que tivessem seus nomes citados durante uma confissão eram então caçados e recolhidos. Após ter passado por esse processo,
você era mandado para um campo de trabalho forçado, onde seria avaliado de acordo com o número de horas que seria capaz de trabalhar com pouca comida. Você não poderia comer carne, nem qualquer tipo de açúcar ou azeite. Os prisioneiros passariam então a ser controlados pela racionalização do pouco da comida que tinham. A fase final dessa incrível sequência de criminalidade durou o período de 1966 até 1976, durante o qual o número de mortos caiu dramaticamente, variando apenas entre 1 milhão a 3 milhões. O governo, agora cansado e nos primeiros estágios da desmoralização, começou a perder o controle, primeiro dentro dos campos de trabalho forçado e então na zona rural. E foi esse enfraquecimento que levou ao período final e, de certa forma, a mais cruel da história comunista da China. O final. Os primeiros estágios da rebelião ocorreram da única maneira permissível. A linha dura começou a criticar o governo por ser muito frouxo e muito descompromissado com o ideal comunista. Ironicamente, isso começou a surgir exatamente no momento em que a moderação se tornou manifesta na Rússia. Os neo-revolucionários da Guarda Vermelha começaram a criticar os comunistas chineses como sendo reformistas à la Khrushchev. Como o escritor apontou, a Guarda se levantou contra seu próprio governo com o intuito de defendê-lo. Durante esse período, o culto à personalidade de Mao chegou ao seu ápice, o pequeno livro vermelho atingindo um prestígio mítico. Os guardas vermelhos perambulavam pelo país tentando expurgar as 4 coisas antiquadas: ideias, cultura, costumes e hábitos. Os templos remanescentes foram destruídos, óperas tradicionais foram banidas, tendo a ópera de Beijing, de Beguim, todos os seus vestuários e cenários queimados. Montes foram expulsos, o calendário foi modificado, todo o cristianismo foi banido, animais de estimação como pássaros e gatos foram proibidos, humilhação era a palavra de ordem. Assim, o Terror Vermelho, em sua capital, ocorreram 1.700 mortes e 84.000 pessoas fugiram. Em outras cidades, como Xangai, os números eram ainda piores. Foi implantado um processo de expurgo e purificação dentro do partido, com centenas de milhares de presos e muitos assassinatos. Artistas, escritores, professores, técnicos, todos eram alvos. Massacres organizados ocorriam em comunidades seguidas, com Mao aprovando cada passo como meio de eliminar cada possível rival político. Mas, interiormente, o governo estava se fragmentando e rachando, mesmo que externamente ele estivesse se tornando ainda mais brutal e totalitário. Finalmente, em 1976, Mao morreu. Em poucos meses, seus conselheiros mais próximos foram todos encarcerados. A reforma começou lenta a princípio, mas depois atingiu uma velocidade assustadora. As liberdades civis foram restauradas e as reabilitações começaram. Os torturadores foram processados, os controles econômicos foram gradualmente relaxados, a economia, por virtude da iniciativa humana e da iniciativa econômica privada, se transformou. Por incrível que pareça, o governo da China ainda teve a audácia de construir uma estátua gigante para Mao Zedong. É impressionante. Fica aí uma recomendação de leitura, pessoal. O livro é A Grande Fome de Mao. O autor é Frank Dikötter. Pelo visto deve ser um alemão, eu não tenho certeza. Mas esse livro provavelmente vocês conseguem encontrar facilmente na Amazon. Obrigado por assistirem o vídeo. Caso gostaram, lembrem-se de curtir o vídeo e se inscrevam no canal. E fica aí algumas mensagens para vocês.